Olá, boa tarde. Depois de ser aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais, a reforma trabalhista começou a tramitar na última comissão antes de ir a plenário, a Comissão de Constituição e Justiça. A reunião extraordinária era para que o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, lesse o relatório. A intenção de Jucá, que é também o líder do governo, era de que os votos em separado também fossem lidos nesta quarta-feira. A oposição protestou. Eu só posso apresentar um voto em separado na medida em que eu analise, verifique se este relatório não é condizente com a minha posição e, portanto, apresente um voto em separado. Passamos por cima do regimento para que o relatório fosse lido hoje. Nós não discutimos em nenhum momento que hoje também seria feita a leitura dos votos separados e muito menos seria encerrado a discussão. A oposição apresentou o requerimento para fazer audiências públicas antes da votação na CCJ, o que também provocou discussão. O acordo foi que lá na sala do presidente nós teríamos 2 audiências em cada comissão. Nós estamos numa sessão extraordinária. Então não cabe votação de requerimento de audiência pública. Em alguns momentos, o clima ficou tenso. Nós vamos manter o acordado. Só mais de uma hora depois do início da reunião, governo e oposição chegaram a um acordo. E o senador Romero Jucá pôde ler o relatório dele, que no mérito é o mesmo texto aprovado pela Câmara. A análise sistêmica e despida de preconceitos da proposição revela que ela fortalece os sindicatos brasileiros, confere maior autonomia sem desproteção aos trabalhadores, reduz os custos de transação gerados pelas normas trabalhistas e desburocratiza as relações laborais, sem violar preceitos constitucionais, merecendo assim a chancela desse Senado na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Pelo acordo feito na reunião, na próxima terça-feira serão realizadas 2 audiências públicas, uma pela manhã e outra à tarde, para debater a constitucionalidade da reforma trabalhista. Na quarta-feira, a reunião será extraordinária. Entre 10 e 4 da tarde, serão lidos os votos em separado que devem ser apresentados pela oposição. Depois disso, a matéria será discutida e votada. Teremos provavelmente 4, 5 votos em separados. Eu vou ler o meu, e como deixei muito claro, o senador Romero Jucá, na leitura do seu, tratou de mérito e da questão constitucional. Eu tratarei do mérito e também da questão constitucional e votaremos na quarta. Essa matéria, ela tem que ser lida à urgência, votada à urgência para poder entrar no plenário na sessão seguinte. A probabilidade, se o senador Eunício faltar, é que seja votada na semana seguinte, exatamente para cumprir o regimento e dar tempo também de mobilizar os senadores, a base e tudo mais. Em reunião ordinária, depois da leitura do relatório da reforma trabalhista, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê a possibilidade dos eleitores pedir a revogação de mandato do presidente da República. O pedido terá que ser assinado por 10% dos eleitores de pelo menos 14 estados, sendo 5% dos eleitores de cada um deles. De acordo com o texto, se a proposta for aprovada por maioria absoluta na Câmara e no Senado, será convocado um referendo popular para ratificar ou rejeitar o pedido dos eleitores. A proposta foi encaminhada para votação no plenário. O plenário aprovou o projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso para estabelecer prioridade às pessoas com mais de 80 anos. A proposta permite que pessoas com mais de 80 anos tenham preferência, por exemplo, no atendimento à saúde, exceto nos casos de emergência. A prioridade seria usada também em processos judiciais e questões administrativas que envolvem idosos nessa faixa etária. De acordo com o texto, o aumento da expectativa de vida fez crescer na população o grupo com mais de 80 anos. Essas pessoas têm capacidade e mobilidade reduzidas em relação às pessoas na faixa dos 60 anos. Por isso, a necessidade de estabelecer uma prioridade no próprio Estatuto do Idoso. O projeto seguiu para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram também acordos internacionais com Gana e Mauritânia
permitindo o trabalho remunerado nesses países de dependentes de diplomatas e funcionários. O Brasil assinou acordos semelhantes com mais de 60 países. Funk e espionagem. A Comissão de Direitos Humanos aprovou 2 requerimentos para a realização de audiências pelos senadores. Para os senadores, a denúncia de que o governo teria usado a ABIN para espionar ministros do STF. Também foi aprovada a realização de uma audiência pública para discutir a proposta de iniciativa popular que pretende criminalizar o funk. Mais de 20 mil assinaturas para criminalizar o funk. E eu, como carioca nato e eterno funkeiro, faço questão de defender essa bandeira aqui. O senador Romário conseguiu aprovar um requerimento para que seja realizada uma audiência pública com a participação dos autores da proposta e de personalidades do funk. A ideia é convidar o maior número de pessoas que fazem parte desse segmento no nosso país. E aqui eu começaria com a Anitta, MC Marcinho, Cidinho Doca, compositor do Rap da Felicidade, MC Coringa, Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco, Bochecha, MC Bob Rum, compositor do Rap do Silva, Hermano Viana, autor do livro O Mundo Funk Carioca, Milene Mizarri, antropóloga, Marcelo Alonso, criador da proposta para criminalizar o funk, e Carol Sampaio, promotora e idealizadora do Baile da Favorita. As 2 audiências públicas ainda não têm data para acontecer. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que permite ao detentor de marca registrada no Brasil requerer a qualquer momento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o reconhecimento de marca de alto renome. Os senadores também decidiram tratar da crise da Telefônica Oi, que está em recuperação judicial. O requerimento para a audiência pública, que será realizada em 9 de agosto, é do presidente da comissão, senador Otto Alencar. A Oi hoje é uma empresa que enfrenta o maior processo de recuperação judicial já realizado no Brasil. É uma recuperação judicial no montante de 64 bilhões de reais. E o que me chama a atenção é de como os órgãos de fiscalização desse setor, no caso a Anatel, permite que uma empresa possa chegar e com conhecimento da agência a um montante de 64 bilhões de reais de recuperação judicial. É uma situação gravíssima. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a indicação de Ricardo Medeiros de Andrade para diretor da Agência Nacional de Águas. Ricardo Medeiros de Andrade já teve 2 passagens pela agência, onde exerceu as funções de superintendente adjunto e superintendente de implementação de programas e projetos. O nome indicado pela Presidência da República ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. Deve ser instalada hoje à tarde a Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. O manifesto de lançamento da frente foi assinado por 4 senadores: Lídice da Mata, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann e Roberto Requião, que vai ser o presidente. A Frente em Defesa da Soberania Brasileira é contra o domínio, fundamentalmente, do capital financeiro. E essa história de privatizar a Petrobras, o petróleo, é o sangue do desenvolvimento de qualquer país moderno. Nós não podemos admitir que, quando o mundo inteiro resolve crises de recessão com investimentos públicos, como fez os Estados Unidos na grande recessão, sob a presidência do Roosevelt, como fez a Alemanha na nova política alemã, que o Brasil encolha investimentos, tente reduzir salários acabando com a demanda interna. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e até amanhã.